Boa noite. Estava eu já aqui recolhido aqui para ficar, para dormir, essa coisa toda e Deus começa a falar e a gente tem que não pode dizer não a Deus. O microfone sumiu, então vai ser do jeito que está. Nesses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Um determinado padre, nem vou falar quem, foi lá e viu um determinado vídeo da vidente Luz de Maria de Bonilla, aí começou a meter o pau, né? E começaram a me perguntar direto, né? E ao Marcelo, e a gente está respondendo. Eu quero deixar aqui bem registrado, sem problema nenhum. Eu, pessoalmente, acredito que Deus tem falado para aquela vidente. Eu vi as mensagens, eu li, eu refleti. No meu coração vem que é verdadeiro. Se você não quer acreditar, eu não posso fazer nada, né? Mas eu aprendi uma coisa, para saber se uma determinada mensagem vem de Deus ou não, só quem pode realmente julgar é outra pessoa que também escute a Deus para ver se a mensagem bate, se a mensagem, né? Aqueles que não escutam a Deus só podem ir pelo discernimento ou, né, o discernimento dos espíritos, discernimento doutrinal, essa coisa toda, mas ir pelo discernimento doutrinal é muito mais difícil e complicado, porque tem que esperar algum tipo de falha grotesca para que você diga aquilo é verdade ou não. E aí você vai tentar ficar caçando agulha em palheiro, né? E vai perder um tempão. Para eu dizer que uma mensagem não é verdadeira, eu estudei, e Deus já falou no meu coração, não é, né? Tem uma de uma vidente ortodoxa que todo mundo gosta aí no Brasil. Mentira. Não vou falar o nome, não. Você procure. Tem muita gente que gosta. Mentira. Não é verdade. Tem muita gente que segue. Eu nunca vi ninguém me falar que ela está errada. Engraçado. O mal, ele se disfarça tão bem que passa tranquilamente. Nunca vi ninguém falar que está errado. Mas não é de Deus. Essa tal vidente ortodoxa. Mas, né? E aquilo que vem de Deus sempre teve é extremamente combatido por dentro da igreja, até, né? Então, a primeira coisa que a gente vê essas coisas. Então fica aí a minha primeira coisa que eu quando eu vi pela primeira vez, eu comecei a ver, eu falei, tem Deus aqui. Se é 100% de Deus, aí é uma outra coisa. Mas tem Deus aqui, sem dúvida. Aí eu vi lá o padre falando, né? Que a pessoa teria falado uma heresia. E uma delas era que Jesus não queria fundar uma igreja. Primeira vez que eu já escutei isso, meu coração também fala assim, né? Porque eu sou católico. Agora, na hora que você vai estudar, né? Você aprende várias coisas, né? Eu lembro de uma aula que foi dada pelo pai do Marcelo, professor Mariz, professor Oliveira, acho que ele é Oliveira, o professor Mariz, sei lá, o pai do Marcelo. E ele deu a história da igreja.
A gente aprendeu muita coisa. Meu Deus! E teve algumas informações que foram chocantes para mim. E uma das quais era que a gente acha que Jesus sabia tudo desde o início. Não. O Pai foi revelando para ele aos poucos tudo, né? Então Jesus foi aprendendo do Pai tudo. Jesus não sabia que ia morrer na cruz. Ele só vai saber que ele vai morrer na cruz no seu último ano de pregação. Foi quando a pregação dele muda. Ele começa a falar que ele vai morrer. E aí é porque Deus falou para ele como seria, que ele iria morrer e como seria a morte dele. Até então ele não sabia como ia ser. Por que é assim? Porque Deus queria que o seu Filho Jesus fosse para nós exemplo de tudo. Toda a revelação para a gente também será assim. No começo eu já vou saber tudo. Não vai, meu querido, não vai. É aos poucos e é cada vez aprofundando mais. No começo, Jesus não queria, né, fundar uma igreja. Tal vidente teria falado isso. Eu nunca escutei ela falar isso, mas dizem que ela falou. Se ela falou, depende do contexto. E se está falando do contexto do início da vida de Jesus, é verdade. O que Jesus queria é que todos olhassem para ele e nele fosse o exemplo, porque ele é o Filho de Deus, o Messias. Ele esperava que o povo de Deus acolhesse Deus. Você vê, Jesus aos 12 anos ele vai ter com os mestres da lei na sinagoga para ensinar o entendimento. Você só para ensinar o entendimento quando você quer o povo compreendendo e seguindo verdadeiramente a Deus. E ele vai nesse intuito, ele começa a pregação dele também nesse intuito. A maioria não sabe. Jesus, no primeiro ano de pregação dele, ele não fez nenhum milagre. Ele queria que as pessoas se voltassem para Deus e o reconhecessem só pela palavra. Porque ele é a palavra. Ele esperou quase um ano. Você sabia disso? Depois de um ano de pregação, que tem o primeiro milagre, que é feito por intercessão de Maria Santíssima, sua mãe, nas bodas de Caná. Você já vê que ele está ali com quase todos os apóstolos já. Ele já estava andando, chamando, e todos eles estavam convertendo e anunciando, usando a maioria do tempo só o poder da palavra, sem fazer os milagres, curas milagrosas e limpezas de gente com problemas de lepra e exorcismos. Ele não estava fazendo, ele estava indo só na palavra. Ele queria que todos os judeus voltassem a ser o povo de Deus, o aceitassem e dali ele ia levar para frente todo o povo de Deus. Mas, em determinado momento, o Pai lhe revela que não seria esse o plano. E ele, como filho obediente, ele muda. Ele entende mais um pouco do plano, obedece e vai em frente. E aí logo depois que ele vai ter essa compreensão que o Pai o explica, ele vai falar para São Pedro que ele é Pedro, a pedra, aquele que seria a pedra fundamental da igreja, aquele que seguraria o Papa. Né? Ali já sabia que ia ter a ruptura. Mas até então,
Antes, ele não sabia. Então, essa palavra que Jesus não sabia, que Jesus não queria uma nova, não faria uma igreja, uma nova religião, no início da pregação dele é verdade. Eu me admiro gente que foi para o seminário e não aprendeu isso. O que fez lá nos seus 6, 7 anos no seminário? Né? Não sei. Se eu sou uma pedra, né, que fala, eu já sei isso, então essa pessoa que estudou já devia aprender. Eu aprendi com Deus, né? No começo, se você, quando escutou essa palavra e também ficou admirado, muito bem, bem-vindo ao, como eu gosto de falar, bem-vindo ao Clube de Nazaré, né? Nós todos estamos aprendendo, né? Aí, em um determinado momento lá, vou dar outra pedrada aqui agora. Aqui, ela acredita em extraterrestre. E daí? Eu não estou nem aí para isso. Como é que você fala isso? É fácil, gente. Eu tenho que me ater à mensagem que vem de Deus. Não é me ater a pessoa que está passando, ao carteiro, ao mensageiro. A gente acha que o carteiro, o mensageiro é santo porque ele traz uma mensagem santa. Não, ele é só o carteiro. Ele vai ter opiniões que não podem não bater. Ele também está aprendendo à medida que ele traz a mensagem. E sobre essa questão de extraterrestre, eu ouvi um professor, Felipe Aquino, falando: a igreja não fala sobre esse assunto. Ele deixa o assunto livre para você. Faz o que você quiser. Então o padre foi lá e deu uma sapecada de forma errada. E eu vou dizer para você, existe fora vida extraterrestre? Existe. Como é que você vai falar um negócio desse? Eu vou falar para você, os anjos não são daqui e nem os demônios. Da terra somos nós. Eu sou da terra, né? Como Deus fala, filho do homem. Homem quer dizer terra, filho daquele que nasceu na terra. Eu sou daqui, o anjo não. O anjo é lá de cima. Então o anjo é o primeiro ser que não é terreno. Se Deus resolveu criar, tem bilhões de galáxias, bilhões de sóis, e você resolveu lá criar um outro ser, tal, o problema é de Deus. Eu acho até que falar que Deus não criaria seria até um não conhecimento de Deus. Como assim? Porque Deus é criador, Ele gosta de criar, Ele gosta de fazer. Agora, falar que esses extraterrestres aí, outras criações de Deus, estariam vindo aqui, fazendo acontecer, aí eu não acredito. Por quê? Uma questão de inteligência. Porque nós estamos a muitos quilômetros das galáxias mais próximas, e para chegar aqui precisaria de mais de 100 anos-luz, isso é tempo pra caramba, e isso é da mais próxima, e que por examinar pelo homem lá, olhando daqui e vendo de lá para cá, nunca achou nenhuma coisa que tenha sentido de vida fora nos mais próximos planetas, que ficam a bilhões de anos-luz. Então, né? Agora, se quiser acreditar, não pode, isso não interfere. A igreja deixa livre, né? O problema é isso, as pessoas acham. Esses especialistas do achar. Tem outra coisa que eu achei linda, né? A tal das uvas abençoadas. Se eu acredito, exige um pouco de fé, né? Para acreditar nessa questão.
Ah, mas o problema é que as uvas abençoadas, de acordo com, né, que o pai estava falando lá, era que elas ficavam mergulhadas em conhaque. O conhaque é álcool. E como é que pode álcool? Ué, gente, eu conheço muitos padres, muitos. A maioria absoluta adora um vinhozinho. Que eu saiba, vinho é álcool. E eu acho que tem, né, eles bebem. E por isso estão errados? Não. E aí? E eu ainda boto mais, né? Jesus foi chamado de beberrão e comilão. Por quê? Porque todas as festas, a maioria das pregações de Jesus, presta atenção, a maioria delas acontece em volta de uma mesa com pão e vinho. Por isso ele muitas vezes era chamado de beberrão. Você tem lá, pega a Bíblia, você lê lá que você vai descobrir. Tem pecado nisso, em beber um vinho? Não. O pecado é o excesso. Né? Tomar um copo de vinho, saborear um bom copo de vinho, oh, que coisa boa. Tomar 2 garrafas de vinho, aí pode ser que já passou da medida. Tudo é assim. Comer um bom pão, maravilha. Come 2 dúzias de pão. É gula, pecado. Né? É bom você ter uma posse de um carro? Maravilha, gente. Se você tiver um carro abençoado, ter 22 carros, tem algo errado. Né? A gente tem que ter. Deus nos chama a ter bom senso. Eu gosto de falar isso. Muitas das vezes a gente olha para as coisas erradas e tenta achar Deus. Aí vai dar errado. Né? Eu vejo aquelas profecias, aquelas aparições de Nossa Senhora, que eu acho que são importantes, que a gente preste atenção. Eu gosto de pegar principalmente aquilo que está se repetindo nas aparições e vendo aquilo que está sendo acrescentado. Primeiro você tem que ver o que está repetindo para ver, né? Porque Nossa Senhora está falando, o que ela fala aqui, ela vai falar na Alemanha, no Japão, em Portugal, em todos os lugares. É a mesma Nossa Senhora. Você dá um nome diferente pela localidade, mas é a mesma Nossa Senhora. Então, ela, na maioria das vezes, ela vai dar uma sequência de assuntos e cada vez para você se aprofundar e conhecer mais. Né? Na Luz de Maria, ela fala com Jesus, fala com Maria, Nossa Senhora, né? Com os anjos. Não tem problema nenhum, que é São Miguel, né? Não é problema nenhum. Vários santos já tiveram esses contatos. E qual o problema? Pode ser que o problema não seja nele, seja em mim, que eu estou com inveja porque eu não vejo, nem sinto, né? Será? Né? Que eu não estou querendo aparecer demais? Então, você tem que ter esse discernimento de ver aquilo que está sendo falado e pegar a informação. E não ficar olhando, né? O vidente. A mensagem não pode ter erro. Uma coisa interessante. A opinião do profeta, do vidente. Aí eu já. Né? Então, tá. Porque opinião é opinião, não é a fala de Deus. E eu queria falar sobre a Luz de Maria, Luz de Bonita, de Maria, sei lá. Que o mais importante são as informações que ela coloca, entremeada, que Deus, né, vem colocando através dela, acho que agora saiu a frase certa, que a gente tem que prestar atenção. Né? Quando eu fiz alguns vídeos aí no Grupo Exu aí, ou junto com a Ale Machado e tal, e eu fui pontuando aquilo que tinha que ser observado.
que a maioria das pessoas passa batido. Tem informações ali que eu sei que são verdades, nem eu tenho coragem de falar, não tenho, porque aqui muitas vezes eu vi outro dia, foi católico de alguma coisa aí, um site desse, ele começou a sair a falar as verdades, ele foi, né, tomou logo uma sapecada, né? Aí já ficou tudo mais tristonho, porque passou por isso e tal. Mas ele também criticou a vidente, né, por causa do mesmo vídeo, né? E sobre esse vídeo, até isso aí, eu vou falar mais uma coisa. A gente viu esse vídeo mais ou menos um ano e pouco atrás, quando a gente soube e parou para examinar, é realmente complicado. Aí, o que se faz quando tem uma situação dessa? Eu saio falando mal da pessoa? Não, eu sou cristão. Cristão não sai falando mal dos outros, não, né? Separa e vai observar mais profundamente, vai colher informações para saber da veracidade do que foi que aconteceu, do que quer dizer aquilo. Não sai falando, não, né? Isso chama-se fofoca espiritual. Pecado. E cuidado, porque certos tipos de pecado, de fofoca espiritual, quando você está falando que alguma coisa que vem de Deus, não, se alguma coisa que vem de Deus, você fala que aquilo vem do demônio, isso chama-se pecado contra o Espírito Santo, é um dos tipos. E isso não tem perdão. Por isso tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente soube daquele vídeo, aquela coisa, situação toda, a gente parou na mesma hora, eu falei com o Marcelo, paramos na mesma hora para descobrir o que é aquilo, de onde veio, como é que é a situação. Entramos em contato com a vidente, que soubemos mais informação, para saber a verdade ou não do que foi dito. E ela se explicar. E aí tem um vídeo que o canal botou há um ano atrás. Um ano atrás. As pessoas vêm falar agora, um ano atrás, né? Sobre essa situação. Que ela numa rádio explicando cada uma das falas, o que acontece e deixa de acontecer. Depois eu vi um outro vídeo dela na igreja se explicando cada um dos pontos, né? Então é interessante essa coisa toda. E se eu posso dizer, olha o Pedrão passando aí, se eu posso dizer uma outra coisa também que é importante, não é só que ela é acompanhada por bispo, de fato né? Ela tem padres, tem, mas eu gosto quando a conversão acontece não só na pessoa que está sendo usada por Deus, mas também na família dela. Se eu não me engano, o filho dela é padre. A maioria das pessoas não sabe, né? Se converteu, é padre. Né? E aí eu faço para as pessoas que estão falando para burra aí, como é que está a tua família? Está convertida? Todo mundo aí, né? Está dentro da caminhada, se confessa de vez em quando, né? Como é que tá? É de terço? Ou só você? Então, quando a gente critica os outros, olha primeiro para dentro de si. E não abre a boca para falar besteira, não. Então, eu estou sendo muito ponderado aqui para que as pessoas parem e prestem atenção. Não pequem, observem. Não julguem, constatem. É diferente essas coisas todas. Isso quem deveria estar falando para você, que eu falo para o Marcelo. Eu vejo o povo de Deus, infelizmente, como um montão de ovelhas sem pastor, sem alguém que pare, reflita e ensine como um pai, né? E nós estamos em tempos tão difíceis que vocês não percebem, mas eu escuto muito, eu estou vendo a vida de muitos padres bons que estão sendo calados, que eles não podem mais falar sobre certos assuntos,
né? Eles têm que ter obediência. E certos erros estão acontecendo, eles têm que ficar calados. E eles sabem que está errado essa coisa toda e não podem falar. E se você ousa falar, você pode levar primeiro um cala-boca oficial, ou depois você pode perder a sua atividade de trabalho dentro da igreja, vamos chamar assim. E está acontecendo, tem muita gente perdendo aí. A perseguição é dentro da igreja primeiro. Nossa Senhora falou, Deus sempre fala isso. Então, é um vídeo que eu queria fazer, que eu pensei muito no ditado, porque eu respondi muita gente, mas ficar escrevendo não é o meu forte. E gasta um tempão. Eu acho que eu falei com, sei lá, umas 30, 40 pessoas ontem e hoje, né? Então, eu pensei em fazer um vídeo, mas eu já ia dormir, aí Deus não deixou, não. E ficou longo também, desculpa aí pelo tempo. Então, eu quero dizer para você, você não é obrigado a acreditar, né? Mas eu acho que é interessante que se Deus está falando, Ele está querendo avisar, né? Ah, mas veja tantas outras que Ele está falando a mesma coisa, só que algumas Ele está falando muito mais profundo. Presta atenção, se Deus está falando, é que algo muito interessante vai acontecer. Ok? Paz e bem.